Boa noite, amigos. Louvado seja Deus. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouco da porção da palavra de Deus, que é fundamental para as nossas vidas. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E eu não quero aqui, esta noite, exaltar essa figura, mas eu quero advertir o povo de Deus. Por isso o tema desta noite é mentira. Uma das armas mais usada por Satanás é a mentira. E você com certeza já teve experiência a respeito desta grande arma. Com certeza você já deve ter sido envolvido, em alguma mentira, e isso com certeza provocou danos, que sempre provoca danos, alguns irreparáveis. Então, quando Satanás diz que você não pode mais, que você é incapaz, você vê, é uma grande mentira que ele joga para cima de você. E você tem que ter um jogo de cintura muito importante, muito forte, para poder dominar isso, para poder então se desvencilhar disso, não deixar isso entrar na sua mente. Quando ele diz que você não vai conseguir. Olha, eu conheço algumas pessoas que estavam prestes a uma grande decisão e ouvia essa voz: você não vai conseguir. Olha, concursos. A pessoa se preparar para um concurso, uma prova, e ouvir esta voz: você não vai conseguir. Gente, é um desespero muito grande. É uma situação muito difícil, porque nos pega de surpresa. Quando ele diz que você é feia ou feio, isso mexe com os nossos brios. Sabe por quê? Não existe pessoas feias. Não existe. Por que não? Porque de repente, a pessoa que para você é feia, para outra é linda. E assim nós temos que trabalhar isso. Nós temos que entender. Até porque, isso daí não pode afetar o seu complexo. Hoje, então, é uma dificuldade muito grande. Se você quer mexer com o complexo de alguém, você chama essa pessoa, de gorda. Mexe com o complexo da pessoa. Se chama de magra também. Então nós vemos que há uma dificuldade de agradar as pessoas, mas o pai da mentira costuma usar essas armas para agredir as pessoas. Quando ele planta em sua mente que você deve parar de lutar, porque a sua luta será em vão, meu Deus do céu, olha que situação. Aí isso já mexe, com a sua potência, sua capacidade. Você já entra num processo de luta praticamente derrotado, porque deu ouvido a essa voz. E aí não sabe como reagir nesse momento tão difícil. Lembra da tentação de Eva
lá no Jardim do Paraíso, aquele jardim maravilhoso, gente, Jardim do Éden, né? Que era o paraíso. E olha, você deve lembrar, mas se não lembra, eu vou, né, contar para você rapidamente alguns trechos. Ele, o nosso inimigo, criou a ilusão de que o casal, Adão e Eva, teria o mesmo poder do Criador. Esse casal se igualaria a Deus se eles comessem o fruto que Deus determinou que não comessem. Então você percebe, né, que ele atua em todas as áreas da nossa vida. Olha, era o princípio da criação, aquilo tudo lá que a gente conhece, está lá em Gênesis. E aí ele coloca aquele casal, ele orienta o casal. Poxa, mas o inimigo não tinha o que fazer, né? Devia estar desempregado, não sei, à toa, e foi lá incomodar aquele casal. Que tristeza. E aí você percebe a intenção do nosso inimigo. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, para brilhantar a sua memória, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só que chantagem, olha que barganha que o nosso inimigo fez com a nossa primeira irmã, Eva, e o nosso irmão, Adão. Então você percebe a perseguição, você vê que ele quer dizer o quê? O inimigo quer dizer que seriam exaltados à semelhança de Deus. As mentiras, normalmente, elas vêm acompanhadas por coisas atraentes. A mentira não traz uma coisa feia, uma coisa horrenda, porque assustaria. Normalmente traz alguma coisa que seja atrativo. E você percebe então aqui o que aconteceu. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gente, olha que coisa atraente. Você já imaginou, né, uma proposta dessa? Uma proposta atraente dessa, dizendo que, né, eu vendo uma árvore bonita, atraente, e se eu comer dessa árvore, que é agradável aos meus olhos primeiramente, e desejável para me dar mais entendimento. Caramba! Olha, eu superaria Deus, segundo a fala do nosso inimigo. Ou ficaria pelo menos igual, empatado. Gente, que coisa horrível. Olha, lá no princípio, Deus já estava instruindo a humanidade. Não é só o seu povo, não, a humanidade. Para que tomasse cuidado com a mentira. A mentira causa dissensão, seja ela boa ou ruim, mas é mentira. Tem gente que fala assim, não, é uma mentirinha, é uma mentirinha gospel.
Uma mentirinha santa. Não, não. O pai da mentira é o diabo. Como que a mentira vai ser santa? Vai ser diabólica. Então a instrução de Deus naquela época era para nos orientar hoje. E dando continuidade, nós vemos e percebemos que o inimigo, ele é inteligente, ele é estratégico, ele é sagaz. Olha só, nosso inimigo não é inimigo fraquinho, não. Ele é forte, ele é muito esperto, é sagaz, né? E ele é muito inteligente. Então você percebe que a nossa luta não é fácil, né? Se ele dominar a mente de uma pessoa, ele domina tudo. Gente, está tudo na nossa mente. Olha só, amanhã é um novo dia. Pensa nisso aí. Você tem algum projeto para amanhã? Olha, você vai acordar pela manhã e você tem um dia pela frente cheio, uma agenda ocupada. Você que trabalha, você que não está preso aí nessa pandemia, nesse isolamento social, esse projeto, os projetos que você tem para amanhã, caramba, que coisa maravilhosa, né? Muito bom a gente se organizar com os nossos projetos. E aí o que acontece? Todos esses projetos podem ir por água abaixo se o inimigo dominar a sua mente. Está vendo? Paulo declara que Satanás enganou Eva com sua astúcia. Viu? Eva, você percebe, né, no texto, Eva não hesitou diante da tamanha astúcia de Satanás. Caramba, ela estava completamente despreparada. Ela não reagiu como deveria reagir. Ela teria que reagir. Ela teria que repreender. Naquele momento, por quê? Porque ela tinha sido orientada pelo próprio Deus. Mas olha como as coisas nos pegam de surpresa. Muitas das vezes nós estamos tão distraídos que chega uma proposta diabólica e a gente embarca nessa onda. A gente embarca em promessas mentirosas. E foi o que aconteceu com a nossa irmã. Ela não hesitou e, lamentavelmente, aconteceu o que nós sabemos que aconteceu. Né? E por que eu trouxe esse tema? Pô, pastor, mas né, podia ter um tema melhorzinho? Não. A Bíblia, ela é completa. Nós temos que falar de pecado, nós temos que falar de mentira, nós temos que falar de conserto, nós temos que falar de céu, nós temos que falar de inferno, nós não podemos nos omitir. Então eu trouxe este tema porque estamos num mundo de muitas mentiras. Estamos vivendo dias ruins, maus, onde a mentira tem prevalecido em quase todos os setores da nossa vida. Você está trabalhando, atende um telefone, aí eu gostaria de falar com o fulano. Ah, o fulano acabou de sair. O fulano está do seu lado. Não é terrível? Uma pouca mentira. Então, evita isso.
Quando acontecer isso, você fala, ó, fulano está aqui, mas não pode atender. Mas é uma saída. Então, por que eu trouxe isso? Porque nós estamos vivendo assim. E querem dominar a nossa mente. Querem dominar a nossa mente. Mas a Bíblia diz o seguinte para você, para mim: não sejais ignorantes acerca dos métodos do inimigo. Você, para enfrentar o inimigo, você tem que conhecê-lo, mas você não precisa estudar sobre ele, não. Você não precisa estudar. Uns anos atrás eu tive um auxiliar na igreja e peguei ele lendo um livro de heresia. E eu olhei para ele e falei, ué, rapaz, por que você está lendo esse livro? Ele falou, não, eu preciso conhecer isso, preciso me preparar. Não. Falei, não, rapaz, você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia te dá tudo. Então, gente, nós vemos que é muito complicado o negócio. Não sejais ignorantes acerca dos métodos do inimigo. Disse Victor Hugo, um bom general deve penetrar no cérebro do inimigo. Percebe? Então, numa guerra, o general, ele tem que penetrar no cérebro, ele tem que conhecer as articulações, o que está sendo pensado lá do outro lado. Você precisa guardar a sua mente. A sua mente é fundamental. Tudo passa pela sua mente. Olha esse amor que você tem. Passa na sua mente. Primeiro foi pelos olhos ou pela voz, entrou no seu cérebro e se alojou no seu coração. O amor é lindo, gente. Viu? Então, passou na sua mente. Talvez, se você não deixasse entrar na sua mente, nunca chegaria no coração, porque não dá para entrar no coração direto. Então você vê que nós temos que aprender isso, que nós precisamos guardar a nossa mente com cadeados. Essa pandemia, por exemplo, você já pensou nessa pandemia? Essa pandemia que nós estamos passando, lançaram tantas mentiras que acuaram as pessoas. Gente, nós já tivemos tantas doenças, tuberculose, pneumonia, meningite, febre da vaca louca, febre não sei de quê. Nunca aconteceu isso. E virou uma politicagem, lamentavelmente. Lamentavelmente, os nossos políticos, esses que nós elegemos, usaram essa pandemia, esse vírus, para se dar bem. Então, tem gente que não chega à janela. Tem gente que não chega ao portão, de tanto pavor que criaram. Agora estão liberando devagarinho, aquela coisa toda. E parece que as mortes estão diminuindo, depois que liberou o pessoal. Então você percebe a mentira? Existe o vírus? Existe. Tem até nome. Covid-19. Agora, não era
para a gente viver esse martírio que nós estamos vivendo. Esse sufoco, onde a gente não tem mais liberdade. Mas olha só, Jesus vai vencer essa guerra. Porque isso é uma guerra espiritual que está sobre a nação brasileira. Veja bem, o vírus está sobre todo mundo, mas você não escuta um país que fez o que o Brasil fez, que acuou, onde a mídia jogou contra o povo, para prender o povo, para ganhar dinheiro. Eu ontem vi uma entrevista que um óbito de Covid dá uma grana do governo federal que tem que repassar. Gente, estão brincando com a vida. Mas deixa isso para lá, né? Vamos voltar aqui, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha o finalzinho, ó. Nem deis lugar ao diabo. Tá vendo? Nem deis lugar ao diabo, diz a Bíblia. Está em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27. Quantos casais brigam, se separam por uma simples mentira, se é que eu posso usar o termo simples? Quantos dentro da igreja usam mentiras? Se separam irmãos e os tira da comunhão. Quantas pessoas desviadas estão aí fora? Por causa de mentira, de calúnia. Você percebe isso? Mas tem uma coisa boa para dizer para você. Uma coisa maravilhosa. O nosso Deus é soberano. E Ele muda tudo isso. Basta você substituir as mentiras do inimigo pelas verdades de Deus. Aleluia! Oh glória! Não é? Substituir as mentiras de Satanás e colocar em sua mente as verdades de Deus. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Aleluia! Tá vendo aí? Deus tem o melhor para você. Você tem sido humilhado, Deus vai te exaltar, acredite nisso. Não adianta a gente ficar se arrastando. Porque nós sabemos que isso são setas malignas, nos humilhando, querendo nos colocar para baixo, em depressão, em confinamento emocional. Tire essas mentiras da sua mente. Não acredite no que estão falando a você ou de você. Acredite nesse Deus. Bem-aventurados e humilhados que serão exaltados. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Deus vai mudar a sua vida. Abrace essa verdade. E eu fico por aqui. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Grande abraço.